O fim do ano está chegando e você já está pensando em 2020, não é mesmo? E junto disso começam a surgir as promessas de mudanças, da conquista de uma vida melhor e do crescimento extraordinário que não veio em 2019, mas que você acha que em 2020 será o seu ano. Aliás, faz anos que o ano que vem será o seu ano. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, vou me qualificar na minha profissão, vou abrir meu tão sonhado negócio e por aí vai. Fica comigo até o final e eu vou te ensinar a fazer isso de maneira correta e ainda vou te dar um presente que pode mudar a sua vida. Nossos pensamentos geralmente vislumbram as conquistas que nós queremos, mas não o caminho que nós deveremos percorrer para chegar até lá. E é por isso que 99% das promessas de final do ano não dão certo, elas falham. As pessoas traçam uma meta, mas não pensam no como chegar até lá. Elas começam bem, cheias de vontade, com empolgação, com alguns resultados positivos nos primeiros dias, mas passam-se algumas semanas e as recaídas aparecem, os resultados pioram e elas começam a se sentir perdidas sem saber o que fazer. E não raramente elas entram em depressão. E estudos comprovam que no final do mês de janeiro nós temos o maior índice de depressão do mundo, pois é a época em que as promessas desestruturadas que nós fazemos no final do ano começam a desmoronar. Isso acontece também nas empresas. Os diretores decidem que querem, por exemplo, crescer 20% em determinado período, mas não sabem quais os passos que os levará para esse resultado. Então começam a fazer ações dispersas, sem nexo, cortar gastos, contratar pessoas, chamar consultores e geralmente tudo em vão. Por outro lado, existem empresas extremamente sólidas com crescimento contínuo ano após ano e que conseguem determinar metas e alcançá-las. E sabe como elas fazem isso? Fica até o final do vídeo e eu vou te contar direitinho como a Google planeja o seu ano e eu vou te ensinar como você pode fazer o mesmo para você, para a sua vida e para os seus negócios. Agora no mês de outubro, a liderança da Google vai se reunir para fazer o planejamento estratégico de 2020 e eles fazem isso todos os anos. Eles não esperam começar o ano para planejarem, porque eles sabem que eles vão precisar de algum tempo para estarem preparados. Isso mesmo, eles primeiro planejam, depois eles se preparam e então eles começam a executar. E você já começou a traçar os seus planos para 2020? Sabe qual é a grande vantagem de você começar a fazer isso agora? É você sair na frente dos seus concorrentes. Você ganha tempo para quando o ano virar, você já dá largada a toda velocidade e já sai na frente de todo mundo. No Brasil nós temos essa coisa de deixar para pensar nisso depois do carnaval. A gente até brinca que o ano começa só depois do carnaval. E nós não percebemos que isso nos coloca numa desvantagem tremenda com relação a quem se propôs a começar no dia 1º de janeiro. Isso evita que nós tenhamos que correr atrás do prejuízo enquanto os nossos concorrentes já estão nadando de braçadas à nossa frente. Mas você pode resolver fazer diferente. E isso vai te colocar em vantagem em relação aos seus concorrentes, mesmo naquelas situações em que você é o seu próprio concorrente. Nos próximos minutos, você vai aprender a criar um planejamento estratégico usando a melhor e mais simples ferramenta para isso. É uma metodologia chamada OKR, ou OKR, Objectives and Key Results. Ela foi criada pela Intel e adotada pela Google bem no início, quando eles eram ainda apenas uma empresa com 40 colaboradores. Mas até hoje é usada pela Google como a coluna dorsal do planejamento da empresa. Vamos então aprender o que são OKRs e como elas podem ser usadas para você e para os seus negócios. Vamos aprender então como que nós podemos usar OKRs ou OKRs para planejamento estratégico e tático nos nossos negócios. Primeiramente, OKRs foram criadas pelo Andy Grove da Intel. Ele é considerado por muitos como o maior gestor que já existiu na face da Terra. E ele diz que ele criou OKRs com dois propósitos. Primeiro, ele queria saber aonde ele queria chegar e segundo, ele queria saber se ele estava progredindo naquela direção. Ou seja, algo que todos nós queremos saber, tanto nas nossas vidas pessoais como nos nossos negócios, não é verdade? Ele foi inicialmente adotado apenas pela Intel e depois ele foi adotado pela Google, desde o começo, quando a Google ainda era uma startup, é usado até hoje pela Google e por várias outras empresas, na verdade milhares de outras empresas, como Disney, Samsung e várias outras, BMW. No Brasil, ainda são relativamente pouco conhecidas. Então você vai estar entre os primeiros a poder usar OKRs no Brasil. E OKRs são extremamente simples. Isso daqui é uma OKR, só isso. E você pode ter uma, duas, três, no máximo 5 OKRs a nível estratégico e algumas outras, daí cada time vai criar OKRs a nível tático e você vai então fazer com que isso daí seja
o seu backbone, a sua coluna dorsal de planejamento da empresa. Isso pode realmente revolucionar os seus negócios, te dar flexibilidade, engajamento das equipes, alinhamento de esforços na mesma direção. Realmente é extremamente simples, mas extremamente poderoso. Vamos então conhecer a estrutura do uma OKR. Primeiro você tem aqui o objetivo. Essa frase aqui em cima é o objetivo. É o O do OKR, objetivo, e Key Result, resultados-chave. Esse então é o objetivo. Essa frase é uma frase inspiradora. Ela não é um objetivo mensurável, ela é uma frase que vai falar com as emoções do seu time, do seu pessoal. Por exemplo, isso daqui é uma OKR realmente nossa. Revolucionar os negócios de dezenas de empresários. Isso daqui é uma OKR para esse trimestre, tem a outra OKR que é para o ano inteiro, mas ela está representada aqui porque é um caso real nosso. Então, revolucionar os negócios de dezenas de empresários é o objetivo. Percebe que eu uso a palavra aqui revolucionar. Por que revolucionar? Porque você não quer simplesmente mudar um pouquinho, melhorar 5%. Você quer usar uma linguagem aqui inspiradora, esse é o objetivo. E depois, em seguida, você tem os seus resultados chaves, que são, no meu caso aqui, 3. 3 é o número ideal. Eles devem ser entre 1 a 5, não mais que 5. Por quê? Você quer que os seus times conheçam isso daqui sem ter que procurar uma listagem para saber quais são os objetivos que você tem lá, quais são os seus resultados chaves. Então 3 é o número ideal, mas no máximo 5. Quais são os resultados chaves que eu preciso atingir para que esse objetivo aconteça? Bom, para que eu possa revolucionar os negócios de dezenas de empresários, eu tenho 3 resultados que eu preciso atingir. Primeiro, eu preciso ensinar modelos mentais para 10 mil pessoas, porque isso daqui é a nossa fonte principal de leads. Eu preciso obter 1% de conversão em matrículas na mentoria, como resultado desses 10 mil. E eu preciso atingir o Net Promoter Score, é aquele númerozinho, você indicaria esse curso ou esse produto para os seus amigos, e nós queremos atingir um Net Promoter Score de 95% na mentoria. Bom, não se preocupe com o significado dessas frases daqui, o importante para lembrar é, primeiro, todas elas têm números. Geralmente, ou quase sempre, os KRs ou resultados-chave, eles têm um número, porque eles são mensuráveis. E também, nós temos tipos diferentes aqui de indicadores, está vendo? 10 mil, 1% e assim por diante. Então, esses são os KRs ou Key Results, ou resultados-chave. E essa é uma OKR. Eu tenho objetivo seguida de resultados-chave. Esse objetivo aqui em cima, ele te mostra aonde você quer chegar. Lembra do desejo do Andy Grove? Eu quero saber aonde que eu quero chegar. E os resultados chaves te mostram ou te ajudam a medir se você está andando naquela direção ou não, que era o segundo objetivo que o Andy Grove tinha. E então nós temos tudo coberto aqui. A primeira frase, então, o objetivo, ele fala ao sistema límbico da pessoa, fala às emoções da pessoa e os resultados chaves falam ao córtex pré-frontal, ou seja, a parte da frente aqui que é racional, numérica e faz ponderações. Ou seja, eu tenho toda a sua mentalidade coberta aqui, eu tenho toda a sua maneira de pensar, os dois sistemas pensantes cobertos. Eu tenho aqui as suas emoções e aqui eu tenho a sua razão. Isso é importante quando nós consideramos as OKRs. Bom, o objetivo ele deveria ser desconfortável, desafiador. Ou seja, você não quer apenas melhorar um pouquinho, não é algo que está fácil de ser alcançado. O ideal é que você tenha objetivos que vão além daquilo que é o normal, daquilo que é o esperado normalmente do seu time e da sua empresa. E é por isso que nós usamos aqui a palavra revolucionar. Segundo, os resultados chaves, eles precisam ser de modo que eu possa determinar se eles foram atingidos ou não. Ou seja, eles precisam ser mensuráveis, é a palavra-chave. E como eu já disse, ideal 3, no máximo 5. A premissa aqui é a seguinte: se esses resultados chaves que estão listados aqui forem atingidos, se eu conseguir esses resultados, significa que então, automaticamente, eu tenho o meu objetivo também atingido. Essa é a premissa básica. Se quando você for executar as suas OKRs, se você já conseguiu atingir todos esses resultados e você não atingiu o objetivo desejado, é porque o seu planejamento da OKR
não funcionou. Você esqueceu talvez de algum indicador que você precisava colocar aqui ou de algum objetivo, um resultado a ser atingido que precisava ser atingido e você não incluiu aqui. Então a premissa básica é, se esse resultado foi atingido, esses resultados forem atingidos, esse objetivo então é alcançado. Os indicadores, eles podem ser percentuais, do tipo aumentar vendas em 30%, podem ser valores financeiros, tipo reduzir em R$ 1.500, blá blá blá, e podem ser números também, por exemplo, ligar para 12 novos clientes, indicação de quantos clientes eu vou ligar. Ou então tempo médio de espera abaixo de 5 minutos no nosso call center, ou então sim ou não. Encontrar novo representante de vendas. Encontrei ou não? É assim que a gente faz a mensuração. Bom, vamos ver exemplos então de como OKRs são aplicados numa organização. Esse daqui é um exemplo de uma organização de software. E você tem primeiramente os OKRs ou as OKRs estratégicas. Elas são criadas pelos gestores principais da empresa, os gestores estratégicos da empresa, e nesse caso aqui elas são 5. O primeiro deles é dominar a América Latina, é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, deixar nossos clientes apaixonados. Terceiro, ser uma empresa exponencial e assim por diante. E cada objetivo é seguido de Key Results ou resultados chaves. Então, para dominar a América Latina, existem 3 resultados chaves que essa empresa precisa atingir. Primeiro, eles precisam crescer 20% em número de clientes. Segundo, eles precisam atingir MRR de 1 milhão. E terceiro, eles precisam ter vendas internacionais de pelo menos 2 milhões. Ou seja, se esses 3 são atingidos, automaticamente eles passam a ser o número 1 na América Latina. Segundo objetivo, deixar nossos clientes apaixonados. Percebe aqui, apaixonados, novamente, uma linguagem lúdica, inspiradora. Não é simplesmente melhorar o nosso atendimento ao cliente. Isso seria muito frio. Eu quero usar uma linguagem que realmente vai inspirar o meu time, os meus times. Então, deixar os nossos clientes apaixonados. Quais são os resultados chaves que eu preciso alcançar para que eu possa deixar os meus clientes apaixonados? Bom, eu preciso um Net Promoter Score de 75 ou superior, eu preciso reduzir o churn, ou seja, clientes que me abandonam, para menos de 3%, e eu preciso lançar 2 atualizações de software por mês. Percebe então que eu tenho esse formato sendo repetido aqui em todas as OKRs, ou OKRs. Eu tenho objetivo e eu tenho resultados chaves. Objetivo, resultados chaves. Objetivo, resultados chaves, e assim por diante. Bom, o time estratégico da sua empresa, os gestores da sua empresa, criaram essas OKRs e agora isso daí vai gerar OKRs nos departamentos ou setores ou times do seu negócio. Por exemplo, o time de marketing pegou as OKRs estratégicas da empresa como um todo e criou então as suas próprias OKRs para que eles possam contribuir de modo que esses objetivos ou essas OKRs da empresa como um todo sejam atingidos. Então, olhando para as OKRs da empresa, o marketing falou assim, bom, nós vamos criar então uma OKR nossa, que é a seguinte, ter uma base incrível de leads. Por que eles estão colocando como objetivo ter uma base incrível de leads? Porque existe uma OKR aqui na empresa como um todo que é dominar a América Latina. Crescer 20% em número de clientes, assim por diante. Ou seja, para que isso aconteça, o marketing precisa ter uma base incrível de leads. Novamente, aqui uma linguagem lúdica e inspiradora. Mas aí o marketing decide quais são os resultados-chave que nós precisamos atingir de modo que a gente tenha uma base incrível de leads. E eles então, primeiro decidem que eles precisam aumentar visitas mensais da webpage em 30%, ter 5 parcerias para link building e bater a marca de 2.000 leads a partir de busca paga. Percebe? A mesma estrutura, um objetivo inspirador e resultados-chave que são mensuráveis. Se esses 3 resultados-chave forem atingidos, esse objetivo daqui também será atingido. Daí eles criam uma segunda OKR também para o departamento de marketing, que é cansar a equipe de vendas. Eles poderiam apenas dizer, nós vamos aumentar 30% das nossas vendas, nós vamos vender mais. Não, eles querem usar uma linguagem aqui até um pouco cômica, não é verdade? Mas para ser inspiradora. Nós vamos cansar a equipe de vendas. Bom, para isso nós precisamos atingir 3 resultados-chave. Nós precisamos gerar 500 oportunidades, alcançar 2.000 leads qualificados e converter 1,5% dos visitantes em clientes. Ou seja, isso daqui é inspirador, isso daqui mensurável. A equipe de vendas vai, por sua vez, olhar para as OKRs da empresa e fazer a mesma coisa. Quais são os objetivos que nós precisamos criar
para contribuir no atingimento das OKRs da empresa como um todo, estratégicas da empresa como um todo. E elas criam, então, essas duas OKRs aqui: acelerar o crescimento de receita recorrente com esses resultados chaves e vender tudo e mais um pouco com esses resultados chaves. A mesma coisa é feita daí pelo setor de sucesso do cliente, ou seja, atendimento ao cliente. A mesma coisa é feita pela OKR de produto e a mesma coisa, pelo setor de produção, e a mesma coisa é feita pelo RH, ou seja, cada departamento do seu negócio vai então agora gerar suas próprias OKRs para contribuir com as OKRs estratégicas da empresa. E é só isso, esse daqui é o TI. E é só isso, ou seja, é dessa maneira que a OKR é criada e é dessa maneira que elas vão gerar OKRs em cada time, em cada setor do seu negócio. Bom, quando que nós usamos OKR? OKRs são usadas quando nós queremos fazer alterações, implantações, expansões e mudanças, mas não devem ser usadas para manutenção. Por exemplo, se você quer fazer o seu controle financeiro, você não vai criar OKRs para fazer um controle financeiro, mas você pode criar OKRs para implantar um sistema de controle financeiro. Por quê? Porque é uma mudança, não é verdade? Você não quer usar OKRs também quando você tem algo que é extremamente previsível, por exemplo, um cronograma de obras. Usa um gráfico de Gantt para isso, usa um software tradicional de planejamento, onde você tem prazos e etapas e recursos bem determinados. OKRs são para cenários de mudança, mas como quase tudo hoje é cenário de mudança, nós vivemos num mundo VUCA de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A sua empresa vai estar mudando o tempo inteiro. Você vai ter que lançar novos produtos, segmentar clientes, você vai ter que pensar em novas soluções, você vai ter que lidar com problemas que vão aparecer no dia a dia por causa de novos concorrentes. E tudo isso são cenários onde você pode usar e deveria usar OKRs. São a melhor ferramenta para planejamento em cenários como os que nós vivemos no dia de hoje. E é por isso que eles são adotados por milhares e milhares de empresas em crescimento no mundo inteiro. Bom, vamos ver então um exemplo de planejamento estratégico e tático agora, usando OKRs. Primeiro você tem as OKRs que foram criadas pelo seu time estratégico. Vamos representar aqui por esse bloquinho. É apenas uma OKR aqui, só para exemplo. Eu gosto de representar aqui nesse formatozinho, parece um Lego, porque a ideia é essa mesmo, é você sair concatenando ou conectando OKRs umas às outras. Você então começa com o seu planejamento estratégico e daí os seus times vão criar OKRs para o próprio time e depois isso daí vai gerar um planejamento semanal. Aqui já não é mais OKR. Daqui para frente eu estou te dando uma sugestão de como que as suas OKRs estratégicas e táticas podem virar execução. Cada time então faz um planejamento da semana e cada pessoa daí tem a sua lista de atividades para a semana, para aquela semana, e daí cada pessoa vai agendar quando que aquilo lá vai ser executado durante a semana. Essa é a estratégia que eu uso pessoalmente nos meus negócios. O nosso time funciona com OKRs com essa sequência daqui, ou seja, estratégico, daí cada time, planejamento da semana de cada time, agora separado, cada um tem o seu planejamento semanal, e daí individualmente cada um vai alocar tempo na sua agenda para poder executar aquilo que foi definido aqui. Ou seja, eu tenho aquilo que foi planejado estrategicamente gerando operacional, gerando atividades diárias aqui na minha empresa. E é assim que as coisas funcionam. Bom, para que eu possa usar OKRs de maneira efetiva, eu preciso usar aquilo que na linguagem de OKRs é chamado de cadências, ou seja, qual vai ser o ritmo que eu vou imprimir para criar, atualizar e gerar novas OKRs depois. Então vamos lá. Uma vez que você criou suas OKRs para o ano, você vai criar então agora as OKRs para o primeiro trimestre. Não para o segundo, não para o terceiro, apenas para o primeiro trimestre. Por quê? Porque o cenário vai mudar no segundo trimestre. Você não quer gastar tempo e recurso pensando naquilo que vai acontecer daqui a 6 meses, 8 meses. Você quer focar nesses primeiros 3 meses. Então você cria as OKRs e com seus resultados chaves para o trimestre. Daí, semanalmente, você cria aquela lista de atividades que eu mostrei aqui, baseado nos resultados chaves pendentes que você precisa atingir. Diariamente você bloqueia tempo, ou cada pessoa da empresa vai bloquear tempo na agenda para executar aquilo que está lá determinado pelas listas semanais, que cada pessoa escolheu de acordo com a sua função.
Semanalmente, nós vamos lá nas OKRs e nós vamos marcar o percentual de execução de cada KR, de cada resultado-chave. E isso daí é o que nos dá o senso de progresso. Isso daqui começou com 0%, essa semana eu progredi e foi agora para 5%, por exemplo. E trimestralmente eu vou avaliar a execução das minhas QRs e vou planejar as OKRs, as OKRs, para o trimestre seguinte. Isso no final de um trimestre, você faz a avaliação do trimestre que passou, ou que está terminando, e você planeja agora, ou você cria as OKRs para o trimestre seguinte. Essa é a cadência. Bom, vamos imaginar então como que isso daqui vai acontecer, dando uma visão geral mais global. Eu tenho lá as minhas OKRs estratégicas, elas vão gerar OKRs a nível tático em cada time, que vão gerar para cada time planejamento semanal, ou seja, lista de atividades semanais. Você pode usar isso daqui, o aplicativo que você desejar, ou se você quiser fazer isso daqui no papel, isso daí você escolhe. E isso daí gera agendamento diário na agenda de cada um. Essa é a visão global de como você usa OKRs nesse sentido. OKRs são simples, mas elas são tremendamente importantes para todo o cenário de mudança ou a implementação de novos métodos e novas metodologias. Elas exigem uma mudança cultural da empresa, na verdade. Isso daí é um desafio. Não é simplesmente você implementar OKRs, você precisa vender a ideia para os gestores da empresa e você precisa vender a ideia depois para todos os seus times. Se isso não acontece, você não muda a cultura da empresa no que diz respeito a planejamento, você não consegue uma implantação bem sucedida. E esse é o grande desafio, é a mudança cultural que é necessária. É isso então, eu espero que você tenha gostado, espero que você faça um teste com OKRs, decida usar OKRs. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, entre em contato com a gente. Um grande abraço. Agora que você já aprendeu a planejar o seu ano de 2020, eu quero te dar um presente. Minha equipe e eu, nós estamos prontos para uma consultoria de 30 minutos para tirar as suas dúvidas e te ajudar a montar as OKRs para 2020. Basta você clicar nesse link abaixo e preenche o formulário e nós vamos entrar em contato com você. Só que como o atendimento é individual, nós temos apenas 20 inscrições, 20 vagas para inscrições. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário abaixo, por favor, vai ser uma alegria poder te responder. Até lá na consultoria, espero te ver por lá. Um abraço.